Olá, irmãos, que bom, estamos juntos de novo no nosso estudo vivo das Escrituras. Estamos aqui estudando sobre a vida de José e como Deus usa a unção e o propósito para o cumprimento completo daquilo que Deus tinha designado na vida desse rapaz. E é interessante, nós vimos nos dois vídeos anteriores que primeiro José não tinha posição para ser escolhido, ele não era o primogênito, ele não era a pessoa na linha direta para receber a herança e as alianças e os oráculos de Deus. Segundo, nós vimos que ele vinha de uma família completamente arrebentada, destruída, cheio de problemas potencialmente destrutivos na vida dele. Ele era órfão de mãe, tratado de maneira exagerada pelo pai, era alguém rejeitado, alguém que podia ter acumulado 1000 problemas emocionais e tinha tudo para não dar certo, porque a vida foi muito pesada para esse rapaz, solitário, alguém, ninguém confiava nele, ou ninguém acreditava nele, ninguém investiu nele, não teve referenciais, vivia numa vila isolada. Então, talvez muitos de nós tenham muito a que se identificar com José. Não tinha muita... Tem até um corvo ali para ficar bem lúgubre nessa história de José. Tem um corvo aqui fazendo barulhinho de pássaro. Mas há mais uma outra coisa. Os alinhamentos históricos na vida de José foram os piores possíveis. Ele foi vítima de tentativa de assassinato, ele foi rejeitado pelos irmãos, os irmãos o venderam como escravo, os irmãos foram os canais para que ele se tornasse um alienígena no Egito, uma pessoa, um estrangeiro em terra estranha, em terra cuja cultura ele não conhecia, cuja língua ele não conhecia, e a vida vai ser muito pesada. E José, ao fazer tudo certo, dava tudo errado. É interessante que lá no final desse processo, quando ele serve a Deus, ele é fiel e por um tempo ele prospera na casa de Potifar, ele finalmente, acontece aquele episódio onde a mulher do patrão tenta seduzi-lo e ele vai acabar numa prisão por 2 anos. Ele vai ser preso numa prisão da qual ninguém saía. Não havia justiça, não havia a quem apelar. Então a história da vida de José deu tudo errado. Deu tudo errado. Esse rapaz, desculpa, era um infeliz. Esse ditado, né? Quanto eu mais rezo, mais assombração aparece, era o caso desse menino, coitado. E eu quero perguntar, você tem sonhos de Deus? Como José, você tem sonhos de Deus? Os sonhos de Deus são palavras que Ele te deu, são promessas, é um chamado ministerial. Então não interessa se você não nasceu na família certa, não interessa que você não está na posição correta, não interessa que você não teve as influências certas, não interessa que você teve a história completamente errada e não interessa que os acontecimentos da sua vida sejam os piores. Nada disso te define. Em nome de Jesus, eu quero te falar isso através desse vídeo. Nada disso tem poder para te definir. O que vai te definir é o chamado de Deus, são os sonhos de Deus, é o propósito de Deus, é a unção de Deus na sua vida. E a unção de Deus foi derramada na sua vida para cumprimento cabal das promessas de Deus. E é interessante que a palavra mostra claramente que os sonhos de José eram duplos, né? Nós já lemos aqui os 2 sonhos. O primeiro sonho atávamos, verso 7 do capítulo 37, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Tem a ver com trigo, que fala do suprimento da fome,
e tem a ver com inclinar, com a posição de autoridade, de poder na qual José seria levantado. E o outro sonho é, sonhei também, verso 9, que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante mim. Era um sonho de que Deus o havia escolhido para uma posição muito alta, de autoridade, de administração, de governo, de sabedoria, de discernimento, de capacidade técnica, de capacidade de comando. Então nada dessas coisas, quando a palavra de Deus vem, quando o sonho de Deus vem, quando a promessa de Deus vem, quando o chamado de Deus vem, tem a ver com as suas qualificações naturais. Mesmo você sendo um improvável, se Deus tem uma palavra sobre você, essa palavra alinhará todas as condições para que se cumpra na sua vida cabalmente e detalhadamente o que Deus prometeu a você, meu irmão e minha irmã. Que você possa abraçar essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida e avance no cumprimento daquilo que Deus tem para você. Não interessa que você viva a pior história possível e que hoje esteja numa prisão, atrás das grades. Deus alinhará as condições para que você possa cumprir o chamado, o propósito e os desígnios de Deus na sua vida, como Ele cumpriu na vida de José, como Ele cumpriu na vida daqueles que são chamados segundo o propósito, diz as Escrituras. Recebe o meu afetuoso abraço, estaremos juntos amanhã no nosso estudo vivo das Escrituras.